Olá, boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. E a igreja diz: Amém. Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Estamos muito bem, estamos felizes, graças a Deus. Nós, neste mês de julho, nós vamos falar sobre fim dos tempos. É um tema extremamente importante porque ele diz respeito à nossa eternidade, o quanto nós conhecemos sobre o futuro que vai impactar no nosso presente. E para nós começarmos, eu separei aqui alguns pontos extremamente importantes para nós entendermos. E vai ser um pouco de estudo, porque nós precisamos construir um entendimento didático para que haja um entendimento de todas as pessoas da comunidade. Não é um entendimento acadêmico, porque muitas pessoas, quando pensam sobre escatologia, automaticamente ela projeta para um estudo bíblico, um estudo escatológico que precisa de muito entendimento para poder receber uma revelação daquilo que Jesus está querendo dizer através das Escrituras. Amém? Eu quero orar antes de começar a ler aqui alguns pontos. Eu separei aqui de uma forma bem objetiva. Eu me atentei para falar especificamente sobre os principais fundamentos que estão relacionados com a escatologia, que significa o estudo das últimas coisas. Eu descartei completamente todo e qualquer conceito acadêmico. Posso até falar alguns termos aqui, mas não vamos entrar em detalhes. Teremos aí 4 domingos e onde eu quero focar exatamente nos pontos chaves para nós entendermos, porque aquilo que nós fazemos hoje vai determinar onde nós passaremos o restante da nossa eternidade. Amém? Antes de começar a compartilhar com vocês, eu quero orar pedindo para que Deus traga revelação, porque este é um assunto que ele traz muita desinformação, talvez seja fruto do que você viu na internet, de filmes e séries que você assistiu, ou de conversas paralelas que você pegou e acabou não formando um entendimento bíblico correto relacionado à escatologia à volta do Senhor Jesus. Então nós vamos iniciar esse mês de julho com o tema da mensagem chamado Fim dos Tempos, e hoje eu vou falar sobre os fundamentos desse tema que é relacionado à volta de Jesus. Vou focar exatamente nos pontos chaves. Amém? Então coloca a mão no seu coração e nós vamos orar aqui pedindo para que Deus venha com revelação e sabedoria aqui sobre cada um de nós. Amém? Querido Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós oramos neste momento, Senhor, pedindo para que o Senhor nos conceda sabedoria para entendermos e compartilharmos a verdade da Tua Palavra relacionado ao estudo do fim dos tempos. E que, Senhor, nós venhamos a ser batizados em amor, batizados no poder, no entendimento. Aqui não se refere a nós cairmos no poder ou ficar no Shaba, mas, Senhor, a gente pode dar uns glória, um aleluia, mas não é sobre isso. Mas é sobre nós entendermos, Senhor, entendermos realmente sobre o futuro, a esperança do nosso futuro, Senhor. É extremamente importante, não que nós nos movemos pelo amanhã, nós vivemos o hoje e agora, mas o nosso entendimento relacionado ao futuro vai determinar, Senhor, a forma como nós vivemos hoje também. Então eu peço que o Senhor derrame sobre nós um espírito de revelação e de sabedoria da palavra e que o Senhor use a minha vida para transmitir com coerência, com autoridade e poder esse entendimento. E assim eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Vocês estão prontos? Está pronto, Marcos? Vocês estão prontos? Ótimo. Então vamos lá. Eu vou deixar aqui, primeiramente, Mateus capítulo 24 aberto, que é o sermão profético de Jesus, que nós vamos usar como base. Será um texto que a gente vai ler aqui, mas antes eu quero pontuar algumas coisas aqui relacionadas à escatologia. O que é escatologia e por que isso da escatologia? Nós precisamos entender que existem mais de 300 referências na Bíblia relacionadas à volta de Cristo. E esse entendimento sobre a volta de Cristo é um incentivo ao nosso cristianismo, à nossa prática. E segundo ponto, escatologia significa estudo das últimas coisas. A palavra escato é últimas, logia é estudo, estudo das últimas coisas, estudo do fim, estudo daquilo que está no futuro que pode impactar o nosso presente.
Outro ponto também, é impossível você entender as Escrituras sem ter uma posição clara de escatologia. Cara, sabe por que isso? Porque Apocalipse significa o livro da revelação. E todo Apocalipse, o livro da revelação, ele já está revelado. Porque no capítulo 1, versículo 1 diz, este é sobre Cristo, Jesus Cristo. Eu quero ler com vocês. Abre lá comigo rapidamente, Apocalipse capítulo 1. Eu vou ler aqui. Olha o que diz no versículo 1. Revelação de Jesus Cristo. É disso que trata o livro de Apocalipse, sobre a revelação de quem é Cristo. Continua, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então, escatologia se refere à revelação de Jesus Cristo. O livro de Apocalipse é o único livro que está revelado. Todos os outros livros da Bíblia, de Gênesis até qual o último livro? Judas. Nós precisamos de revelação para entender. Mas o livro de Apocalipse já está revelado. E aqui diz que ele já está revelado porque se refere à revelação de Jesus Cristo. E outro ponto se refere também à esperança da igreja. Por que isso é importante? Porque muitos de vocês, inclusive eu também, já fui tratado como ignorante, como não vou usar uma outra expressão que eu usei nos bastidores para não escandalizar os irmãos, mas assim, a imagem que as pessoas têm relacionada aos cristãos, que tem uma vida monótona, que tem uma vida chata, uma vida rasa, uma vida sem diversão, uma vida sem alegria, enfim. É isso que as pessoas pensam. Por quê? Elas estão mais preocupadas com a sua vida, com o que ela pode fazer com o seu ego. Elas não estão interessadas onde elas passarão o restante da sua eternidade. Mas nós cristãos somos taxados disso porque a nossa vida não está nesta terra, a nossa vida está no futuro, no reino que é eterno. Nós olhamos com esperança para a volta de Jesus Cristo, nós temos a certeza onde nós passaremos o restante da nossa eternidade. Então não é que nós não aproveitamos a vida, pelo contrário, nós somos os que mais aproveitamos a vida, porque a vida só tem sentido quando tem Jesus Cristo. Mas é porque, como Paulo diz, fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas o que não se vê, porque o que se vê é transitório e passageiro, e o que não se vê é eterno. É por isso que nós estamos existe essa esperança da igreja. Outro ponto importante também é que entender sobre escatologia vai afetar diretamente na nossa missiologia, na grande comissão, na vocação da igreja, o que nós estamos fazendo, ok? Porque quando você está no evangelismo, geralmente quando você está evangelizando uma criança, e aí você sabe como é criança, ela faz perguntas inteligentes. Como, por exemplo, você vai falar assim, olha, nós vamos viver na eternidade. Fala assim, tá, mas o que a gente vai fazer na eternidade? Aí você vai responder, nós vamos cantar, aleluia, dar um glória a Deus, dizer santo, santo, santo. E criança, você sabe, ela vai dizer, cara, isso é muito chato, não quero ir pra lá não. Porque criança ela é super dinâmica. Então, a gente precisa entender isso e também saber como explicar para essas pessoas, porque a maioria delas pensam que a eternidade vai ser uma coisa muito chata de se fazer, como diz lá em Apocalipse, né, que os 24 anciãos, os santos, estão ao redor do trono declarando santos, santos, santos. O que eles fazem na eternidade? Será que é isso? Dá glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, santo, 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 santo. Será que eles passam a vida deles fazendo isso? É o que nós vamos adentrar também aqui nesse entendimento. Um outro ponto importante. Escatologia não se refere a responder suas curiosidades, mas despertar a sua responsabilidade. Quero que você repita comigo isso. A escatologia não busca responder a sua curiosidade.
mas despertar a sua responsabilidade. O que é curiosidade? Curiosidade é o que todo mundo pergunta, né? Pastor, o Papa é o anticristo? Ou um dos presidentes é o anticristo? Ou o rótulo da Coca-Cola virado assim, fala alô Jesus? Alô diabo? Alô Jesus não. Alô diabo? Alô diabo? Ou, por exemplo, você não compra a maionese Hellmann's porque é o homem do inferno? Ou até mesmo você fala do código de barra, ou do chip da Motorola, ou até mesmo da maçã mordida da Apple? Sabe, a escatologia não busca responder curiosidades periféricas. Isso é periférico, isso é desnecessário, mas a maioria das pessoas estão interessadas que as suas curiosidades sejam respondidas, mas esse não é o propósito. O propósito é despertar a sua responsabilidade, a sua vocação. Amém, gente? Amém. Então, nós não temos a tendência, nós temos a tendência de ficar na periferia do entendimento relacionado ao fim dos tempos. Como, por exemplo, a marca da besta ou o anticristo. A Bíblia fala sobre isso e isso tem a ver também com a volta de Cristo. Mas a gente precisa sair dessa periferia. Sabe por quê? Muitas vezes você foi tão bombardeado de informações, assistiu muita série Deixados para Trás, assistiu muita novela da Record, assistiu muito vídeo, leu muita coisa em blogs e você não conseguiu construir um entendimento didático simples e ao alcance para construir um entendimento correto relacionado à volta de Jesus Cristo. Então são informações picotadas que viraram uma salada de fruta na tua cabeça e aí você acaba acreditando em tudo aquilo que as pessoas estão falando a teu respeito. A pergunta é, você crê que Jesus vai voltar? Você crê na segunda vinda literal de Jesus? Você crê sobre novos céus e nova terra, que a nova Jerusalém vai descer? Você crê no milênio? É sobre isso que nós vamos falar aqui. Então, o propósito principal da escatologia é despertar a nossa responsabilidade sobre perguntas como se cremos que Cristo vai voltar, e é de fato, nós cremos que Jesus vai voltar literalmente e corporalmente. Em qual contexto ele irá voltar? Sobre isso que a escatologia trata. Será um período de paz? Será um período de guerra? Qual será o nosso papel em relação ao mundo? O mundo será destruído? Porque muitas pessoas dizem, né, o fim do mundo, a destruição do mundo. Não é isso. O mundo não será destruído, a terra não será destruída. O mundo será abandonado. A criação, nós cremos que será restaurada, não será destruída o mundo, mas será restaurado. Na verdade, esse sempre foi o processo, o plano da redenção. Quando o homem caiu lá no Jardim do Éden, Deus já havia um plano de redimir toda a humanidade, restaurar, ou seja, fazer voltar o homem aquilo que ele já era no Jardim do Éden. Então é disso que trata a escatologia. Então não é responder curiosidades periféricas, como por exemplo, o Papa é o anticristo, quem vai ter a marca da besta, ou todas essas outras coisas semelhantes que nós temos mencionado aqui. Lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 16, abre rapidamente lá comigo. Apocalipse, capítulo 13, versículo 16. Olha o que diz. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa, ou fronte. Versículo 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aí se tornou muitas conspirações, né? De marca da besta, 666, vai ter que ter o chip para comprar e vender. Aí você pergunta, caraca, que tecnologia sensacional seria essa? Você não precisar andar com cartão de crédito, um monte de papelada, ter um negócio aqui, seja implantado ou não implantado, a tecnologia é fantástica. Mas a gente sempre ouviu sobre a marca da besta, mas se nós olharmos aqui, ele não está se referindo sobre a marca da besta. Olha só, porque a marca, ela vai aonde, como diz aqui as escrituras?
na testa e nas mãos. Eu aprendi com o Leandro Vieira que ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte, que o padrão do entendimento vai modelar o padrão do comportamento. É por isso que nós vemos várias nações destruídas por causa do entendimento. E Paulo fala sobre isso. O Deus desse século cegou o entendimento. Ele busca cegar o entendimento para que não haja revelação de quem é Jesus Cristo, porque a partir do momento que você recebe a revelação de Jesus Cristo, o seu comportamento muda. Então, eu vi isso nitidamente, por exemplo, num documentário que eu assisti com a Erika ontem, chamado City of Joy, Cidade da Alegria, que é uma base, eu acredito que é missionária, lá em Congo, na África. E qual é o trabalho deles? Resgatarem mulheres que foram vítimas de estupro, que o estupro lá é uma arma de guerra. Cara, é cada testemunho que não vou contar aqui, porque assim, é muito pesado, mas muito pesado. Mas aí você percebe, cara, é uma ideologia demoníaca que leva as pessoas a praticarem atos hediondos como aqueles. Assiste lá depois. E a gente percebe que a testa fala de mentalidade. E a mão, o braço fala de comportamento. Então, aqui o padrão de mentalidade vai determinar o padrão de comportamento. E a marca aqui não é da besta. Por incrível que pareça, aqui não fala que a marca é da besta. Olha só, a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca. Não diz que é a marca da besta. Marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aí fala que é o número 666. Mas aqui não diz que a marca da besta é relacionado ao entendimento. Porque quando você aprofundar nesse contexto todo que está dizendo aqui as Escrituras, aqui você vai perceber que a marca é de Deus. Não a marca da maldade, mas a marca do Evangelho, porque quando você tem a transformação, a renovação do seu entendimento, isso vai modelar o seu comportamento. Então, nós precisamos ser renovados aqui no nosso entendimento, para que o nosso comportamento de ir pregar o Evangelho seja cumprido. Vocês estão aqui comigo? Sim. Então, o contexto que aparece a marca aqui é na Grande Babilônia, nesse contexto todo aqui de Apocalipse 13. E há um crescimento progressivo, porque lá em Gênesis começa com Babel e aqui em Apocalipse termina com uma grande Babilônia. Lá em Gênesis você vê também começando a serpente e lá em Apocalipse termina com um dragão. Então você percebe um crescimento progressivo ao longo da história da humanidade. Porque Babel significa confusão. Porque eles estavam empreendendo algo que estavam sendo bem-sucedidos e Deus falou assim, eu vou descer para confundir a língua deles, porque eles vão conseguir fazer o que eles estão almejando. Porque, cara, você para pensar, a tecnologia que nós temos hoje é absurda. Como que os homens conseguem fazer um avião de toneladas sair do chão? Ou como levar pessoas para a Lua, ficar em órbita? Como falar com uma pessoa daqui do Taboão da Serra com uma outra pessoa que está lá no Japão, apenas por um toque? Como isso? Você percebe a tecnologia crescendo e muitas pessoas acabam confundindo isso como algo do diabo. Tudo é do diabo agora. Dá ao diabo o que ele não tem, porque o diabo é miserável. Nem a casa onde ele mora é dele, porque ele vai ser expulso. Então nós precisamos entender aqui que quando nós vemos a palavra Babilônia, significa confusão. Por que é confusão? Não há comunicação e não há entendimento, alinhamento. E onde não há entendimento, alinhamento, comunicação, há confusão. Babel significa confusão. E você vai percebendo que Babel vai se tornando, a Babilônia chega em Apocalipse e se torna a grande Babilônia. Aqui está falando de um estado
de espírito, de mentalidade, pessoas que estão aprisionadas na grande Babilônia, que aprisionadas mentalmente, sendo escravas de um pensamento ideológico. Então é disso que está falando. Então chega em Apocalipse quando é a grande Babilônia. Ou seja, não é um lugar geográfico, mas um cativeiro ideológico. Muitas pessoas já estão com essa marca da besta no sentido de maldade. Onde que você aprende a ter essa marca da besta? Nas universidades, nas escolas, porque é uma ideologia. Você vê, por exemplo, movimentos sendo levantados ideológicos para levantar uma bandeira ideológica partidária contra os princípios cristãos. Então você vê que é uma mentalidade cativa, está cativo na grande Babilônia. Então já está na mente das pessoas essa mentalidade da grande Babilônia, mentalidade de anticristo, que anticristo é contra toda e qualquer unção de Deus, contra toda e qualquer vontade de Deus. Então, o padrão de pensamento influencia o comportamento que libera a intervenção espiritual. É por isso que quando você tem a mentalidade de Cristo, a sua mente foi transformada e renovada, isso vai influenciar no seu comportamento, que vai liberar uma intervenção espiritual. Vocês estão aqui comigo? Amém. Vocês estão conseguindo compreender esse ponto? Então, quero que você repita comigo. O padrão de pensamento, influencia o comportamento, que libera intervenção espiritual. Então, se você tem a mente transformada e renovada, o seu comportamento vai ser transformado. Isso vai liberar uma intervenção divina e espiritual sobre aquele lugar. Amém? Vamos avançar um pouquinho mais aqui. Então, o que é escatologia novamente? Escatologia significa estudo das últimas coisas. Estudo das últimas coisas. E o clímax desse entendimento é a revelação divina de Deus, progressiva. E o que significa Apocalipse? Significa revelação. E um fato curioso em Apocalipse, porque é o único livro da Bíblia que já tem revelação. Não é como os outros livros da Bíblia que nós precisamos de revelação, porque já está revelado. E aí a gente tem uma grande dificuldade de interpretar Apocalipse por conta de vários símbolos e sinais que ela fala, mas ela já está revelada. Na verdade, muitos de nós temos dificuldades e fazemos uma salada de fruta porque nós estamos mais interessados em responder a nossa curiosidade do que despertar a nossa responsabilidade em relação ao que, de fato, Apocalipse quer nos ensinar. E do que se trata o livro de Apocalipse? Se trata de Jesus como noivo, de Jesus como rei e de Jesus como juiz. Para a igreja, Jesus é o noivo. Vocês estão aqui comigo? Sim. Para a cidade, para as nações, Jesus é o rei. E para os incrédulos, para os ímpios, Jesus é o juiz. Então aqui no livro de Apocalipse se trata de Jesus se manifestando como noivo para a igreja, como o rei para as cidades e nações e como juiz para os ímpios. Vocês estão aqui comigo? Vocês estão me acompanhando? Então a escatologia também é dividida em 3 partes. Ela vai tratar sobre o passado, presente e futuro. Vai falar sobre as profecias que já foram reveladas, profecias que estão sendo cumpridas e profecias que estão para cumprir. Vocês lembram quando uma vez fizemos uma série falando sobre o Evangelho, o reino de Deus que está próximo, o reino de Deus que é chegado e o reino de Deus que está por vir? Existe o reino que é e ainda não. E quando se trata de Apocalipse, nós vemos que, ou melhor, sobre estudo das últimas coisas, existem 3 tempos. Passado, profecias que já se cumpriram. Presente, profecias que estão se cumprindo. E futuro, profecias que irão se cumprir. Ok? Vocês estão aqui comigo? Eu sei que estou sendo um pouco didático, mas faz muito sentido. Por quê? Quando nós lemos, por exemplo, sobre as parábolas, ali fala de um reino que está próximo, que é chegado e que está por vir,
que é o reino de Deus inaugurado e também o reino de Deus futuro. Por isso que Paulo fala, por enquanto nós vemos em parte, mas chegará o dia que nós veremos face a face por completo. Porque o reino de Deus, ele vai sendo revelado gradativamente, progressivamente, até a volta do nosso Senhor Jesus. E as profecias bíblicas, elas preparam o povo de Deus para o mover de Deus. Por isso que é importante nós crermos nas profecias, crermos no que já foi cumprido, o que está cumprindo, o que está por vir, porque ela prepara nós, como igreja, para o mover de Deus. Por exemplo, este é um tempo propício para nós entendermos esse mover de Deus, porque Deus nos recuou, nos levou para nossos lares, para as nossas casas, quando nós saímos lá daquela concentração do envio, a geração do envio, porque quantas pessoas aqui já ouviram, ou até mesmo já ministraram, que o Brasil foi profetizado como um país de celeiro de missionários para nações? Quem já ouviu isso? Quantos aqui já ouviram? Quantos nós já pregamos sobre isso? O Brasil foi profetizado na década de 70 como celeiro de missionários para as nações. Aí você fala, quando isso se cumpriu? Será que está se cumprindo ou será que ainda está fora? Eu lembro que uma vez que eu estava com a Érica sentado e um missionário falou assim, eu não acredito nisso não. Eu falei, como não? Não, porque olha o estado que está, eu não vejo o Brasil como celeiro de missionários. Eu vejo, eu creio. E se cumpriu, vou te falar. Eu acredito que se cumpriu muito dessa profecia lá no dia, acho que foi o dia 8 de fevereiro, descende? Dia 6. 16? Dia 6. Foi em fevereiro. Foi a maior concentração de igreja do mundo inteiro. Nunca houve em toda a história da humanidade uma concentração tão grande como aquela que houve em 3 estádios, 2 em São Paulo, 1 em Brasília, fora que mais de 2.500.000 pessoas assistiram simultaneamente a transmissão do Descende, o envio, que é a geração que irá cumprir com o ID de Jesus. Ou seja, nós cremos que o Brasil é um celeiro de missionários para as nações. Eu creio nisso. Mas a pergunta é, essa profecia está se cumprindo? Eu acredito que sim. Então você percebe que antes de Deus fazer um grande mover, Deus prepara o povo de Deus para o mover de Deus. Vocês estão aqui comigo? Sim. Então vamos lá novamente. As profecias bíblicas, repete comigo. As profecias bíblicas preparam o povo de Deus para o mover de Deus. Aleluia. E a escatologia também, quando você vai entender, ela é dividida em 2 partes também. Escatologia geral e escatologia individual. O que é isso, pastor? A geral, ela trata do futuro do mundo. O mundo, por exemplo, perguntas como: o mundo será destruído? Será de Satanás? Se você acredita que o mundo será destruído e o diabo será o rei deste mundo, você não vai querer, por exemplo, se envolver com áreas de influência. Tem pessoas que acreditam que o mundo será destruído e vai ser governado por Satanás. Não faz sentido. Porque se você acredita nisso, é por isso que você não está se envolvendo com a obra de Deus. Porque você está acreditando que o mundo será destruído e que Satanás irá governar. E aí por isso que muitas pessoas não se envolvem com a grande comissão por falta de um entendimento claro de escatologia acerca do futuro. Se eu creio que o mundo será restaurado, a criação será restaurada como no Éden. Então, a nossa posição escatológica é que o mundo não será destruído e o mundo não será governado por Satanás. O mundo será restaurado assim como era no Éden. Vocês estão aqui comigo? Sim. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Sim. Então o mundo não será destruído, o mundo não será governado por Satanás. O mundo será restaurado assim como era no Éden. Por isso que eu sempre falo, Gênesis 1 e 2, Deus diz, isso é bom, foi eu que formei, isso é muito bom. Tudo que eu fiz, formei e criei é bom. Gênesis 3 até o final de Apocalipse é Deus tentando convencer o homem a voltar para Gênesis 1 e 2, assim como era no Éden. Então a vontade de Deus é restaurar a sua criação assim como era no Éden.
E a escatologia individual, ela fala sobre o futuro individual do homem, enquanto a escatologia geral fala do futuro do mundo. A escatologia individual fala do futuro individual do homem. E qual é o seu futuro? Qual é a sua condição após a morte? Qual é o plano de Deus para você dentro de um plano global? Então, quando nós entendemos isso, existe o futuro do mundo, existe o futuro individual do homem. Então, a escatologia geral fala sobre a segunda vinda de Cristo, que é a ressurreição geral, e a escatologia individual fala sobre a morte física do homem, mortalidade, estado intermediário dos mortos. Quando alguém morre em Cristo, para onde vai? Quem já ouviu falar que ele está dormindo em Cristo agora? Quem já ouviu isso? Quem já ouviu essa expressão? Está dormindo em Cristo. Deixa eu te falar uma coisa, não existe isso, porque o crente, quando ele morre em Cristo, ele já desfruta diretamente da presença gloriosa de Deus. Então existe a escatologia geral e existe a escatologia individual. Quando alguém fala sobre isso, sobre a morte física, o cara está dormindo em Cristo agora. Não cremos dessa forma. A pessoa, quando ela morre em Cristo, ela imediatamente desfruta da presença gloriosa de Deus e consciente. Nós vamos entrar nesse aspecto. Porque lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, 1 a 11, fala da escatologia geral, o plano de Deus, o futuro do mundo. Lá em Salmos 90 trata do indivíduo, né, do futuro do homem, ok? Então, vamos lá. Se você creu em Jesus como Senhor e Salvador, você é salvo e começa a experimentar as bênçãos e promessas do reino de Deus. Mas por que quando você foi salvo, logo não foi arrebatado para sair de uma vida de sofrimento e de tormento? Essa é uma pergunta importante, porque muitos de nós falamos assim, cara, não vejo a hora de Jesus voltar. Quando a gente fala isso, muitas vezes é porque a gente está passando por um sofrimento, uma situação complicada, fala assim, meu Deus, volta logo, Jesus. Não vejo a hora de Jesus voltar para acabar com esse sofrimento, não quero passar por isso. Isso é importante a gente entender, porque quando você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, você é salvo e você entra no reino de Deus, você é inserido na comunidade de discípulos que é a igreja e começa a desfrutar ali das bênçãos de Deus. Mas por que você não é arrebatado imediatamente? Sabe por quê? Porque você precisa cumprir com a sua vocação. Porque cumprir a sua vocação traz um sentido de existência. E quando você não tem um sentido de existência, você não cumpre com a sua vocação. É por isso que muitas pessoas têm crise de identidade, crises existenciais, ela não cumpre com a sua vocação. E quando você não sabe qual é o sentido da sua existência, você não está cumprindo com a sua vocação. A pergunta é, você tem sentido da sua existência? Você tem entendimento da sua existência, da sua natureza? E se você não entende esse ponto, você não vai entender a sua vocação, aquilo que você nasceu para fazer. A minha vocação, hoje, eu sou formado, eu tenho uma formação com comunicação, mas a minha vocação é ensinar a palavra de Deus, é plantar igreja, é levantar líderes. Essa é a minha vocação. Então, quando eu entendo a minha natureza, a minha identidade, a minha existência, eu vou cumprir com a minha vocação. Combati o bom combate. Completei a carreira, porque eu entendo qual é a minha vocação, porque eu entendo qual é a minha existência como indivíduo. Vocês estão aqui comigo? Amém. Glória a Deus. Então, esse é o ponto. Quando você é salvo, você entra no reino de Deus, você desfruta do reino de Deus, tem experiência, você faz parte de uma comunidade, da igreja, e você não é arrebatado, vou tirar essa pessoa do sofrimento. Não, você fica aqui na terra. Sabe por quê? É vontade de Deus que você cumpra com a sua vocação. Você foi restaurado, a graça ela te alcança e te restaura para você ser posicionado para cumprir com a sua vocação de pregar o evangelho do reino, através até mesmo da sua profissão. A sua vocação pode ser a profissão que você exerce, nem todos são pastores de igreja, mas tem aqueles que são evangelistas, tem aqueles que foram ensinados para alcançar áreas de influência.
E vamos lá. Quais são os principais assuntos na escatologia? Primeiro, profecias relacionadas a Jesus Cristo. A primeira é relacionada, as profecias do Antigo Testamento, elas tratam sobre a vinda de Cristo, a primeira vinda de Cristo. O Novo Testamento, ela vai falar sobre a volta de Cristo. Mas há uma série de profecias no Antigo Testamento relacionadas à vinda de Jesus Cristo. Mas as profecias, o assunto da escatologia, ela vai falar sobre isso. No Antigo Testamento falou sobre a primeira vinda de Jesus, e no Novo Testamento vai falar sobre a segunda vinda de Jesus, ou a volta de Jesus, ou até mesmo existe um termo grego que chama parousia. Nós não vamos entrar em detalhes nesse ponto. Lembra do Salmos 2, que diz: pede-me e te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão? É comum você ir nas igrejas, vem aquelas pessoas da profecia e fala assim: pede-me e te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. E a pessoa profetiza sobre a outra dizendo: pede, é só pedir as nações que Deus vai te dar. Cara, não tem nada a ver com vocês, tem a ver, na verdade, com Jesus apenas. É uma profecia messiânica. E ela será cumprida quando Jesus voltar, quando o exército deste mundo, liderado por Satanás, marcharem rumo a Jerusalém. Ou seja, aí Jesus vai pedir ao Pai as nações da terra. Então não tem nada a ver com você. Quando você for em uma igreja, alguém falar assim: pede-me, te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Não é sobre você, cara. É assim, não julga a pessoa, mas julga a profecia. Não é sobre você. Essa é uma profecia messiânica, está relacionada apenas a Jesus Cristo. Ok? Precisamos entender isso. Segundo ponto, profecias relacionadas a Israel. Israel e a igreja são a mesma coisa? Faz sentido eu orar pela paz de Israel? Que sentido tem orar pelas nossas cidades quando existe algum conflito na Palestina? Então vai falar sobre isso também. Terceiro, profecias relacionadas à igreja. Nós cremos que a igreja é um corpo formado por judeus e por gentios. Jesus é a pedra angular que conecta, que une todos os povos. É disso também que fala a escatologia. Quarto ponto, uma abordagem sobre o estado intermediário do homem, né? Salvos e ímpios após a morte aguardam a ressurreição. Então nós falamos sobre isso, o estado intermediário aqui, quando um cristão morre, ele imediatamente, conscientemente, ele desfruta da presença gloriosa de Deus. Não existe essa ideia de que ela está dormindo, ok? O sono, né? O dormindo em Cristo. Não existe, agora ele está descansando em Cristo. Não existe, a Bíblia não dá respaldo para essa afirmação, ok? Outro ponto também que a escatologia aborda, reino milenar. Essa é a área que mais gera discussões entre os teólogos estudantes das Escrituras. Por quê? Apocalipse 20 registra um reino de 1000 anos de Cristo após o seu retorno. A pergunta é literal? É uma metáfora? Não vai durar 1000 anos? É um assunto que gera grandes debates teológicos. O próprio Marx falou aqui, pastor, isso já há 2000 anos, o cara tentando responder essas questões. Até hoje eles estão em discussões. Mas nós vamos entender um pouquinho aqui sobre algumas 4 posições, as principais relacionadas ao reino milenar. E o sexto e último ponto, juízo final, e fala sobre o julgamento de todos os homens. O que nós iremos fazer no novo céu e na nova terra? Vamos ficar dançando e cantando glória a Deus, aleluia, santo, santo. O juízo final, ele fala do novo céu e da nova terra, está lá em Apocalipse capítulo 21. Aí a pergunta vai ser depois que todo o pau quebrar na terra? Vai acontecer, depois que a grande tribulação acontecer, aí que vai vir esse reino milenar? Você terá consciência da sua vida passada, que é um assunto que muitas pessoas perguntam. Pastor, quando nós morremos, nós vamos lembrar dos nossos entes queridos? Será que você vai lembrar da sua esposa, dos seus filhos? Será que nós teremos consciência no novo céu e na nova terra? O que vocês acham?
Alguns acreditam que não teremos consciência, né? Mas a pergunta é porque você leu na Bíblia ou porque você ouviu falar, assistiu muita série Deixados para Trás e isso deu um bug na sua cabeça e bagunçou todas as coisas? Agora eu vou deixar a pulga atrás da orelha. Nós teremos consciência? São assuntos que nós vamos responder ao longo dessa jornada aqui sobre o fim dos tempos. Mas que sentido tem Deus, por exemplo, apagar a sua consciência na sua jornada aqui na Terra e não fazer você lembrar de mais nada no novo céu e na nova terra? Você será a mesma pessoa. Será a mesma pessoa. E existem passagens bíblicas que respaldam que nós teremos a consciência sobre a nossa vida, mas você não vai ficar lembrando, mas fulano, tô aqui no novo céu, na nova terra, e fulano, cicrano, beltrano que ficou, minha esposa foi pro inferno. Deixa eu te dizer uma coisa, nós estaremos desfrutando da presença gloriosa de Deus. Nós não desejaremos absolutamente mais nada do que a presença de Deus. Mas eu creio, através das Escrituras, que nós teremos consciência, sim, da vida que nós tivemos aqui na terra. Aí você pergunta, pastor, tá bugando aqui a cabeça. E agora, pastor? E agora? Mas nós vamos responder, dar mais clareza para isso. Ok? Então, antes na glória de Deus, nós não teremos falta de absolutamente nada. Então, mesmo que nós tenhamos consciência da nossa existência, quando nós vivíamos na terra, no novo céu e na nova terra, isso não nos vai abalar, sabe por quê? Porque nós estaremos na presença gloriosa de Deus e você não terá falta de absolutamente nada. Deus não deseja apagar a sua consciência. Nós teremos uma consciência plena de quem nós fomos, de quem nós vivemos, mas não teremos, porque a Bíblia fala, né? Na Nova Jerusalém, novos céus e nova terra, e Ele enxugará as lágrimas, não haverá sofrimento, não haverá dor. Então assim, mesmo que se uma pessoa que eu amo muito não estiver no novo céu, na nova terra, não haverá sofrimento, não haverá dor, não haverá morte em relação a isso. Porque nós estaremos na presença gloriosa de Deus e não teremos falta de absolutamente nada. Tudo bem, gente? Até aqui? Ok? Vamos lá. Agora, vamos observar 4 entendimentos relacionados a esse tema mais problemático da escatologia. Só um minuto. O Marcos está me fazendo uma cara aqui. Tipo assim, pastor, e agora, pastor? Mas vamos lá. Então vamos falar aqui sobre as 4 principais posicionamentos, interpretações escatológicas que dá mais confusão, que é o reino milenar. Então aqui nós falamos sobre profecias relacionadas a Jesus, profecias relacionadas a Israel, igreja, mesma coisa, reino milenar, juízo final. E nós vamos falar sobre 4 linhas escatológicas que são as principais aqui. Não vamos entrar a fundo em detalhes, porque não vai dar tempo. Eu vou focar só nos pontos mais importantes aqui. Primeiro, pré-milenismo histórico. Tudo bem, vou falar de alguns pontos aqui. Tem um nome que dá para isso. Uns pontos com frases acadêmicas para ter uma compreensão melhor, mas nós não vamos ser e não vamos nos aprofundar em termos acadêmicos, ok? Mas eu vou falar de alguns termos para a gente entender um pouco melhor. Existem 4 posições escatológicas relacionadas ao milênio. Primeiro, pré-milenismo histórico. Ele defende a segunda vinda de Cristo literal como sendo pós-tribulacional e uma interpretação literal de Apocalipse 20. Ou seja,
O milênio é o reino de Cristo e Jesus vem antes deste reino e depois da grande tribulação. Este é um dos pontos teológicos, escatológicos que alguns defendem, que é o pré-milenismo histórico. Talvez, como você não está acostumado, logo no início pode fazer uma confusão, pode não entender. Mas ao longo desse período a gente vai entender melhor, beleza? Segundo ponto, pré-milenismo dispensacionalista. Meu Deus, pastor, que nome é esse? Mas vamos lá. Ele diz basicamente o seguinte: ele interpreta de forma literal também Apocalipse 20. Ele acredita que vai ter um reino de 1000 anos, que Jesus vai vir e defende a segunda vinda de Jesus em duas partes. Ou seja, não bastava uma volta de Jesus vai vir duas vezes, duas voltas. A primeira, pré-tribulacional, que fala sobre o arrebatamento da igreja, e pós-tribulacional para estabelecer o milênio. Fala sobre o arrebatamento da igreja e também sobre estabelecer o milênio. O primeiro, Jesus vem de uma forma secreta e Jesus leva os bons. Pá! E agora? Olha só, tem gente caindo já aqui, ó. Olha só, esse é o que a maioria vive. Se você nem é praticante de uma religião, você geralmente acredita nisso aqui. Porque você foi inspirado por séries como Deixado para Trás, como nós falamos aqui, assistiu novela da Record e viu lá que de repente as pessoas sumiram. O avião, o comandante do avião, o motorista do ônibus, a pessoa que está andando na rua, que um ficou e outro foi, e de repente, do nada, surpresa, repentino, como um ladrão, talvez você vai dizer. A maioria das pessoas, mesmo que se não tenha religião, mesmo que não seja praticante de catolicismo ou não seja evangélico, ela vai acreditar nessa linha de pensamento aqui, que Jesus ele vem de forma secreta e leva os bons, e os ruins ficam, o pau quebra e tá tudo bem. Ou seja, a igreja já foi arrebatada e o pau quebrando aqui, né? A gente aprendeu assim porque nós fomos doutrinados por esse tipo de conteúdo, mas a pergunta é bíblico? Outro ponto, outra vertente aqui da escatologia, alguns que defendem que são amilenismo. Repete comigo, amilenismo. Que ele acredita no seguinte: o reino de Deus não existe de forma literal, ok? O reino milenar de Deus não existe de forma literal, e sim espiritual, que já começou na primeira vinda de Cristo, ou seja, ele já aconteceu desde quando Jesus pisou na terra, e isso já está acontecendo progressivamente aqui. E o texto de Apocalipse diz que Satanás é preso por 1000 anos, aí haverá um reino de paz por 1000 anos. Eles creem também que o reino milenar já começou e obrigatoriamente crê que Satanás já está preso. Se ele está preso e o mundo está do jeito que está, imagina quando ele for solto. Misericórdia. Muitos irmãos em Cristo, irmãos sérios, defendem essa posição aqui sobre o reino milenar, que eles acreditam que o reino de Deus está acontecendo de forma progressiva desde quando Jesus pisou na terra, e que Satanás ele está preso por 1000 anos e haverá um reino de paz por 1000 anos. E eles creem que o reino milenar já começou e obrigatoriamente que creem também que Satanás já está preso. Agora, imagina então se Satanás for solto, já que ele está preso, já está acontecendo várias atrocidades. Imagina quando ele for solto, meu amigo. E a Bíblia diz, o que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia diz que Satanás será solto. Se nós estamos vivendo um tempo hoje que Satanás está preso e está acontecendo um monte de barbaridade, imagina quando Satanás for solto. E a Bíblia fala que ele vai ser solto. Basicamente, esse entendimento diz o seguinte: o mundo vai piorar.
É uma linha escatológica defendida pelo I Hope, de Mike Bickle, um homem muito sério, e vários homens muito sérios nas escrituras defendem esse tipo de pensamento. O quarto e último aqui é o pós-milenismo, ok? Pós-milenismo. O que ele defende? Defende a segunda vinda de Cristo pós-tribulacional, depois da tribulação, e também uma interpretação não literal do Apocalipse 20. O pós-milenismo acredita que o milênio será um período de grande paz e prosperidade no mundo ocasionado pela pregação do Evangelho. E a igreja vai estabelecer o reino à medida que ela prega o Evangelho do reino, e o mundo vai melhorando até chegar no período de paz e plenitude total. Ao contrário do amilenismo, o mundo vai melhorar. Vocês estão aqui comigo? Amém. O amilenismo, basicamente, ele acredita que o mundo vai piorar por conta do avanço do reino das trevas. Satanás está preso, mas Satanás vai ser solto e o pau vai quebrar para valer mesmo. Se ele já está preso, imagina quando ele estiver solto. Só que o pós-milenismo, ele acredita que tudo vai melhorar. Quem defende essa linha escatológica é Bill Johnson, da Bethel Church. Só que, meus queridos, a gente não pode e nem deve ficar em guerra quem está certo e quem está errado. Porque quando nós estivermos na eternidade batendo um papo com Deus, e a gente vai dizer o seguinte um para o outro, tá vendo como eu estava certo? Porque a Bíblia fala tanto que o mundo vai piorar, e a Bíblia também fala que o mundo vai melhorar por conta do avanço da pregação do Evangelho do Reino de Deus. Isaías capítulo 60 diz: "Densas nuvens de trevas pairam sobre os céus, mas sobre vós brilha a luz do Senhor." Ou seja, há uma grande guerra espiritual sendo travada. O reino das trevas busca avançar, mas o reino da luz busca fazer o inferno retroceder para que o reino de Deus avance, a pregação do Evangelho avance em todas as nações. E isso de fato vai acontecer. Por isso que nós cremos que o Brasil é o celeiro de missionário para as nações, para que o mundo seja tocado pela mensagem do Evangelho do Reino de Deus. Então a nossa responsabilidade, a nossa parte está aqui em pregar o Evangelho do Reino de Deus, cara. Se vai piorar, isso de fato vai acontecer. Mas é nossa responsabilidade, é a nossa vocação pregar o Evangelho do Reino de Deus, para que o mundo seja transformado pelo poder redentor da mensagem de Cristo. Vocês estão aqui comigo? Então nós cremos, basicamente nós cremos nessas duas vertentes. A nossa comunidade, ela tem esse entendimento que é tanto o amilenismo como também o pós-milenismo. Tudo vai piorar, mas também vai melhorar por conta da pregação do Evangelho. Para quem fez o processo de membresia da comunidade, vocês vão ver lá a base, a declaração de fé da igreja. Quem já leu? Quem já leu aqui? Alguém já leu? A identidade da igreja, lá no processo de membresia, lá no começo, tu participou? Vocês participaram? Enfim, vamos lá. Ali fala sobre a nossa posição escatológica. Acreditamos na vida eterna, acreditamos na morte eterna, acreditamos que aquele que morre em Cristo Jesus, ele não dorme, ele imediatamente, ele está nos céus, ele foi promovido para a glória. Sabe quando a gente está no enterro de um irmão em Cristo e fala, esse irmão foi promovido para a glória, foi promovido para os céus? Porque Paulo fala o seguinte, olha, eu não sei, eu quero pregar o Evangelho para vocês, mas morrer para mim é lucro, porque eu quero estar com Cristo. Está entendendo? Não que ele vai dormir lá esperando, não, ele entende que ele vai desfrutar da presença gloriosa do Senhor Jesus conscientemente. Aleluia. A base bíblica para isso. Amém. Nós vamos aprofundar esse tema na nossa comunidade aqui, ok? Outro ponto também que a escatologia aborda é o arrebatamento, né? Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, aborda essa palavra arrebatamento, mas a palavra arrebatamento não existe no original, não existe na Bíblia. Ela foi traduzida como a palavra arrebatamento, a gente pode até ler lá, vocês podem abrir comigo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17.
Talvez para você, neste momento, possa ficar um pouco confuso, mas a gente vai... Isso que é o bom, nós vamos construindo esse entendimento para que fique claro para todos nós sobre a nossa posição também escatológica relacionada à segunda volta de Cristo, ok? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, diz o seguinte: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, a igreja, né? Para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com ele. Então, apenas essa palavra arrebatamento, ela não existe nas Escrituras, mas ela foi traduzida como a palavra arrebatamento para falar do nosso encontro. Que encontro? O encontro da igreja com o Senhor Jesus nos ares. E nós desceremos, nós não viveremos, como muita gente fala assim, nós vamos lá para o céu. Não, o céu vai descer, a nova Jerusalém vai descer, e nós teremos um encontro com o Senhor nos ares, e os nossos corpos serão glorificados, e aí nós viveremos com o Senhor para sempre, reinaremos com Ele para sempre. E outro ponto também da escatologia aborda sobre a tribulação e a grande tribulação. E a tribulação final e intensa infligirá o mundo. Para quem defende, por exemplo, o arrebatamento pré-tribulacional, como por exemplo influenciado pelas séries Deixado para Trás ou pelas novelas da Rede Record, que você vê lá todo mundo desaparecendo, você fala, meu Deus, cara, o que está acontecendo aqui? É uma visão errada, porque a Bíblia não sustenta essa linha de pensamento. Sabe por quê? Porque é fácil, é confortável a igreja ser arrebatada antes da grande tribulação, cara. Por exemplo, alguém aqui passa por tribulação? Sim. Sim. E a grande tribulação? A grande tribulação é algo que afligirá o mundo, mas é algo mais intenso do que talvez você tenha uma tribulação hoje, tem uma tribulação, não tenho dinheiro para pagar uma conta, ou não aconteceu da forma como você queria, não recebeu a resposta de um trabalho, e aí você é afligido, você está numa tribulação. A gente passa por tribulações. Mas o que a Bíblia diz sobre a grande tribulação? Nós vamos abrir agora Mateus capítulo 24, que vai ser a base para o nosso entendimento. Abre comigo. Mateus capítulo 24, versículo 13. Olha o que diz. Vamos ler a partir do versículo 12. Todos acharam? Sim. Diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Olha o versículo 13 que diz: mas aquele que perseverar até onde? O fim. Até o fim. O que acontecerá? Será salvo. Então é muito fácil, cômodo, afirmar que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. A Bíblia não sustenta esse tipo de pensamento. A Bíblia sustenta, Jesus diz, aquele que perseverar até o fim. Não é o começo, é o fim. A gente precisa perseverar até o fim. Então é isso que sustenta. Agora, o que trata a grande tribulação? A grande tribulação, ela fala sobre os santos, a igreja ser perseguida. A igreja, os santos, serão perseguidos na grande tribulação, mas a igreja e os santos vão perseverar até o fim e passará pela grande tribulação vitoriosa. Vitoriosa. A igreja passará pela grande tribulação. Sim, nós, a igreja, passaremos e perseveraremos até o fim. Existem algumas palavras que não saem, mas a gente engata a primeira, a segunda, a terceira e vai. Segundo ponto abordado na grande tribulação é sobre a ira de Deus, que será liberada contra
toda iniquidade e império do anticristo, chamada Grande Babilônia. Nós vimos aqui o que é a Grande Babilônia, que Apocalipse fala, pastor. Grande Babilônia é Babel, que começa em Gênesis e ela vai crescendo progressivamente até se tornar a Grande Babilônia em Apocalipse. O que é a Grande Babilônia? É um cativeiro ideológico, é uma mentalidade, pessoas estão presas. A marca da besta que a gente vê por aí são pessoas que têm a mente do anticristo, pessoas já têm a marca da besta, do anticristo, que é um pensamento ideológico e um pensamento, um padrão de pensamento influencia padrão de comportamento que libera o quê? Uma intervenção divina. Vamos lá, gente? Vamos. Acompanhar o raciocínio aqui. Outro ponto que a Bíblia fala sobre o anticristo, onde muitas pessoas acreditam que Papa, agora Barack Obama é o anticristo. Agora é o, não é, agora é o Donald Trump. É o George W. Bush. Kanye West agora é o anticristo. Papa, o Papa com o chapéu lá, tá escrito 666. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O anticristo, ele é relacionado ali por Paulo como o homem do pecado que vai se manifestar, cara. Vai se manifestar. Ok? Para nós finalizarmos aqui essa parte introdutória, vamos falar sobre a cronologia dos fatos. Como, quando e como vai terminar a cada ponto que nós estamos abordando aqui. Então, no sermão profético de Jesus, em Mateus 24, ele fala sobre a cronologia do fim dos tempos. Primeiro, princípio das dores. Segundo, grande tribulação. Terceiro, a vinda do Filho do Homem. Primeiro, os sinais do fim estão se cumprindo gradativamente. E a apostasia vai gerar os princípios das dores, como nós lemos aqui em Mateus 24, nós lemos o contexto inteiro. O mal vai crescer, mas a pregação do evangelho, as boas notícias, vai avançar em todas as nações. Porque olha que diz versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Segundo ponto, a apostasia e o aparecimento do homem do pecado é a grande tribulação que dará início à manifestação do anticristo, o qual vai se levantar contra tudo que se chama Deus, contra toda e qualquer vontade de Deus. Terceiro ponto, Cristo vem no final da grande tribulação. Isso é uma ordem cronológica, ok? A gente vai mandar para vocês lerem, para vocês terem guardado, para vocês se aprofundarem mais. Terceiro ponto, terceira parte disso, diz respeito que Cristo vem no final da grande tribulação para encontrar com seu povo nos ares, onde receberemos corpos glorificados. Amém. E desceremos a terra com ele para governar. E a partir disso, inicia o reino milenar que é cumprido com o que Deus havia dito aos profetas. É quando ali vai dizer, Jesus entrega o reino ao Pai, dizendo, Pai, eu cumpri com tudo, fechei tudo que foi designado a mim. Quarto ponto, ainda no reino milenar, Satanás será solto. Meu Deus! E vai induzir as pessoas, pois a grande tribulação não vai acabar com todos na terra. Ele vai enganar. Diante disso, chegará o fim, o juízo final. E por último, para finalizar sobre o assunto de escatologia de forma cronológica também, como será o fim dos tempos, quinto e último ponto. Após o juízo final, virá novos céus e a nova terra. A cidade desce do céu e o tabernáculo de Deus estará conosco. Quem é o tabernáculo de Deus, cara? O próprio Senhor. Nós desfrutaremos eternamente da presença de Deus. Tabernáculo não é a morada, a casa e a habitação de Deus? Então o próprio tabernáculo descerá. Essa ideia de que as pessoas falam assim, eu vou morar no céu. Não, você não vai morar no céu. O céu, você não vai subir para o céu, porque o céu vai descer.
Vocês estão aqui comigo? É importante a gente entender isso. E quando Jesus, na verdade, aqui ele entrega o reino para o Pai. Ok? Para finalizarmos, os pilares da escatologia vai abordar sobre a esperança da igreja, dos cristãos, relacionado à volta de Cristo. E a palavra esperança diz sobre esperar com prazer a volta de Cristo. É por isso que os cristãos são taxados, vou usar essa expressão de trouxa, e que não aproveita a vida, que tem a vida monótona, tem a vida chata, a vida apática, porque o nosso reino não é deste mundo, nós estamos com os nossos olhos voltados para o reino eterno. Reino eterno, porque tudo aquilo que nós fazemos hoje vai determinar onde nós passaremos o restante da nossa eternidade. É por isso que a Bíblia nos convoca, nos chama para arrependimento, para nós nos arrependermos, crermos em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nós entramos no reino de Deus e experimentamos as bênçãos de Deus através da igreja. Estamos em comunidade aqui e nós iremos perseverar até o fim. E os que perseverarem até o fim receberão a coroa de vida eterna. O evangelho será pregado a todas as nações. E além de falar sobre a nossa esperança, fala também sobre a nossa missiologia, sobre a nossa missão. É aqui onde nós estamos, a pregação do evangelho do reino de Deus. Não é para a gente ficar discutindo visão de milênio com as pessoas. Vem antes ou vem depois. Não é nosso ponto. Se tudo vai piorar, se tudo vai melhorar, não é nosso ponto. Nosso ponto é pregar o evangelho. Mas nós precisamos entender e nós precisamos ter uma posição escatológica, porque a nossa posição sobre o futuro vai determinar também o nosso presente. Então, quando nós nos aprofundarmos nesse assunto, isso vai dar clareza para a forma como nós estamos vivendo hoje. O nosso entendimento sobre o futuro vai impactar como nós estamos vivendo o nosso presente. Então, diz respeito sobre o propósito de pregar o evangelho do reino aqui e agora. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Então, durante esses domingos do mês de julho, nós vamos abordar outros pontos aqui relacionados à escatologia. Ok?